Pessoal, mais uma pesquisa rápida para a gente debater aqui com vocês. Nós vamos falar agora sobre os militares. Saiu uma pesquisa aqui, divulgada no Datafolha, na Folha de São Paulo, que a confiança nos militares segue no menor índice de todos e está estável. Eu queria que você colocasse para mim, de 0 a 10, qual a nota que você daria para os militares, tá? Segundo a Folha de São Paulo, as Forças Armadas são consideradas confiáveis por 34% dos brasileiros. É o maior índice entre 10 instituições listadas pelo Datafolha. Mas esse índice já foi bem maior, 45% em abril de 2009, na aurora do governo do capitão Jair Messias Bolsonaro. E agora, queria que você colocasse nos comentários de 0 a 10 sua nota para os militares, tá bom? Não esquece de dar o like, curtir, compartilhar, é importante pra gente. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro acaba de deixar o hospital em São Paulo após a cirurgia. Saiu, não quis falar com a imprensa, é o que informa o jornal Metrópolis aqui, e teve uma conversa com o Nunes, né? O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, antes de deixar o hospital. Ele segue agora para o Palácio dos Bandeirantes, onde ele vai pernoitar lá com o Tarcísio de Freitas, lá na capital, São Paulo, tá? Capital de São Paulo. E aí, o fato dele não ter falado com a imprensa, não ter discutido com a imprensa criticou muito isso do Bolsonaro, como se o Bolsonaro agora tivesse alguma obrigação de falar com a imprensa, o que não tem. E também o fato do encontro dele com o Ricardo Nunes aí, sobre um possível apoio à candidatura ou não, tá? Então, eis aí que para os apoiadores de Bolsonaro, uma boa notícia: Bolsonaro passa bem, já está fora do hospital. E enquanto Jair Bolsonaro está aqui no Brasil, saindo do hospital, Lula, que comemorou o Dia da Democracia lá na democracia relativa de Cuba, dá uma declaração pífia, uma declaração sinceramente vergonhosa e vexatória, e até podemos dizer uma declaração mau caráter, tá? Olha o que Lula falou. Em Cuba, Lula diz que embargo dos Estados Unidos é ilegal e cobra ricos por financiamento do clima. Sabe que esse discurso já não agrada a ninguém. O Mangabeira Unger mesmo já falou que esse discurso insosso, esse discurso até, vamos dizer, um discurso que não coaduna, que não condiz com a verdade, já não engana ninguém mais. Acabamos de veicular para vocês uma matéria publicada na própria Globo News, em que as queimadas na Amazônia são gigantescas, 40 focos em poucas horas de incêndio, tá algo sem precedentes. Divulgamos para vocês que os Yanomamis estão passando fome e o garimpo está aumentando lá ainda mais do que na gestão do Bolsonaro. E foi uma líder Yanomami que disse essa matéria, salvo engano, Folha de São Paulo. Então, esse discurso de ricos financiar por clima, que o Brasil é o bambambam do clima, nem isso conseguiu colar, sabe? Aquilo que os petistas tanto disseram, que a militância disse, agora nós voltaremos e o Brasil vai voltar a ser um ícone do mundo novamente. Ninguém está dando papo pro Lula, a não ser as ditaduras que chegam com um pinico na mão, pedindo uma migalha, pedindo uma moedinha, uma ajudinha do senhor Lula. Lá em Cuba, fechatório. Cuba mal tem condição de tratar do seu povo. O povo passa fome em Cuba. E aí, os nossos mais de 3 bilhões não vão ser pagos. E agora o Lula fala em ajuda humanitária para Cuba. E põe a culpa dos embargos econômicos nos Estados Unidos, de forma ilegal, sendo que daqui a pouquinho ele pega o voo e vai para os Estados Unidos. Mais de 32 milhões gastos em viagens, sabe, esdrúxulas. Viagens que só envergonham os brasileiros. 2 meses já
fora do país. Parece um visitante aqui no nosso país, enquanto os problemas aqui se aglomeram, enquanto os problemas cada vez maiores. Meu amigo, é hora de começar a abrir os olhos, tá? Você que apoia isso, que disse que está tudo bem, comece a repensar um pouco seus conceitos. Vamos lá, vamos falar de Tarcísio agora, vamos falar de político de verdade. Tarcísio aposta em mais policiais e ofensiva ao narcotráfico para reverter a criminalidade em São Paulo. Quem fez essa publicação foi o deputado Carlos Sampaio, que escreveu o seguinte: enquanto Lula corta mais de 700 milhões do combate à criminalidade, Tarcísio segue priorizando e trabalhando pelo fortalecimento da segurança pública de São Paulo. É isso que esperamos: valorização dos policiais e tolerância zero com o crime organizado. Pois é, já foi feita uma convocação, salvo engano, tá? Eu tenho que confirmar essa informação para não trazer equívocos para vocês. A Comissão de Segurança Pública já fez uma convocação para que o ministro da Justiça, Flávio Dino, justifique esses 700 milhões que foram cortados do combate à criminalidade. A criminalidade fica em festa, fica polvorosa quando facilita o caminho da criminalidade, né? Então, é sem precedentes. E a criminalidade no Brasil, não sei se você tem esse mesmo sentimento que eu, tá? Tanto do pequeno trombadinha ladrão de celular criminoso, que merece sim ser punido com duras penas da lei, ao grande político corrupto, empresário corrupto, que roubaram a nação com milhões de reais, que tem os colarinhos brancos, estão mais felizes. Esses encontram-se muito mais felizes porque a impunidade é desde o pequeno ao maior com essa gestão. Posso citar para vocês um exemplo. Matéria do jornal Metrópolis. O Procurador-Geral da República, o chefe geral do Ministério Público, não vai contestar a decisão de Toffoli contra a Lava Jato. Não vai. Já acabou. A Lava Jato acabou. Efetivamente. Os últimos dias do mandato de Augusto Aras como Procurador-Geral da República serão coerentes com a tônica anti-Lava Jato que o PGR seguiu ao longo dos seus 4 anos no comando do Ministério Público Federal. Aras não fará qualquer contestação à decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, que no último dia 6 anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht firmado com o Ministério Público Federal. Algo, sabe, sem precedentes. Uma decisão onde a Associação dos Procuradores ela já se manifestou falando, olha, as provas estavam lá nos autos. O ministro Dias Toffoli só ignorou as provas que já existiam. Cada vez mais a coisa fica, sabe, indigesta para você que é o cidadão pagador de impostos e vê a impunidade latente, gritante. E pessoas, sabe, eu não consigo ver pessoas estudadas, sabe, pessoas que, sabe, dizem que têm um conhecimento suficiente, batendo palmas e dizendo que todos aqueles, inclusive a Odebrecht, inclusive aqueles da delação premiada, inclusive aqueles que estavam lá, a Odebrecht pediu desculpas ao povo brasileiro, assumiu o erro, veio a público e falou, nós pedimos desculpa porque nos perdemos, nós erramos. Restituiu o dinheiro, devolveu e agora nada disso tem valor e vão ter que ser até indenizados. Meu amigo, não tem como a gente levar a sério uma situação como essa. Para encerrar, a gente ainda vai falar sobre o caso das pessoas presas e eu quero que você assista esse vídeo comigo. O deputado Sanderson, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, ele que convocou o Flávio Dino já algumas vezes, ele deu de forma bem clara o motivo pelo qual muitos juristas sérios questionam a decisão tomada no Supremo em relação aos presos do 8 de janeiro.
Ouçam comigo. Sobre essa situação específica do 8 de janeiro, essas pessoas, nenhuma delas terão duplo grau de jurisdição, que é consagrada na Constituição. E as pessoas que não optaram, Ramagem e André Fernandes, Faur, advogados que estão aqui, não optaram por foro privilegiado, por prerrogativa de foro, em razão da função. Porque nós aqui, deputados federais e senadores, quando nos candidatamos, nós fazemos uma opção. Eu quero ser parlamentar federal, e apenas para os parlamentares federais, estaduais não. Estaduais têm foro lá no Tribunal de Justiça. Nós, quando nos candidatamos, nós aceitamos a mudança de foro. Não, eu serei julgado, porque ninguém me obrigou a ser deputado federal. Quando eu aceito bônus e ônus, eu aceito ser parlamentar, coloco meu nome, fui eleito, e eu abro mão do duplo grau de jurisdição. Eu vou ser julgado em primeiro e último grau pelo STF. Se eu não quero isso aí, basta uma situação. Não vou para a política, não quero ser deputado e senador. Quero ficar lá como cidadão comum para, dentre outras situações, ter direito ao duplo grau de jurisdição. Essas pessoas, nenhuma delas terão duplo grau de jurisdição, que é consagrada na Constituição. Até os deputados estaduais têm duplo grau, porque um deputado estadual julgado pelo Tribunal de Justiça pode recorrer ao STJ ou ao STF. Uma decisão do STF não pode buscar um recurso especial porque já está numa instância superior. Vai recorrer para quem? Então, é um show de horrores, né, que o parlamento segue ainda, na sua boa parte, fazendo vistas grossas, mas em algum momento vão ter que atuar, agir, porque as heresias jurídicas são flagrantes e absurdas, como essa situação das pessoas sem terem foro privilegiado. Nunca optaram por esse foro, nós optamos. Elas não optaram por irem, perderem, abrirem mão do duplo grau de jurisdição. E como é que estão sendo julgados sem direito ao recurso? Exatamente isso. Então é mais um dos motivos, além de vários outros que estão sendo esposados aí, inclusive por vários juristas. O Sanderson também é formado em Direito, mas é delegado da Polícia Federal, mas estava ali o Ramagem, estava ali outros que são formados em Direito, são advogados, assim como eu, e veem isso algo que viola, inclusive, normas internacionais a qual o Brasil se submete. Tá bom, mas é o Brasil de hoje, é o Brasil que temos, então temos que saber jogar um pouco as regras do jogo, muito cuidado no que se faz, muito cuidado no que se fala, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.